Ivan, uma das coisas que tu falou agora mais pro final é a questão de não seguir cartilha e de adaptar, né, as nossas ideias à realidade brasileira. E assim, o Brasil ele tem uma grande dificuldade da gente de construir o que é a realidade brasileira, porque o Brasil é imenso. No entanto, vários analistas, e eu acho que até todo mundo está cansado de saber isso, falam que Minas, politicamente, ele espelha muito o Brasil como um todo, né? E assim, eu ia te perguntar antes em outro contexto, mas assim, por que que Minas, sempre o candidato que ganha em Minas, ganha no Brasil, e como é esse espelhamento? E só para, digamos assim, mais uma provocação sobre isso, que assim, ó, enquanto Minas é o estado que sempre ganha, o Rio Grande do Sul é o estado que mais perde. Porque desde 89, o Rio Grande do Sul, apenas em duas eleições, votou no que ganhou, digamos assim, a maior parte do Rio Grande do Sul votou no candidato que ganhou. Em todas as outras nós perdemos. Mas, enfim, por que Minas espelha o cenário brasileiro como um todo? E como isso é importante, como vocês podem ajudar a pensar esse plano para o Brasil? Ah, interessantíssimo. Adorei essa pergunta, mas vamos lá. Por que Minas espelha o país? Por conta de dois fatores. O primeiro deles é a localização geográfica, está bem no centro do país, as regiões, as fronteiras do estado de Minas pegam praticamente todas as regiões. Então, você vai ter influência do centro-oeste na região oeste de Minas, você vai ter influência de Rio e Espírito Santo na região mais próxima do litoral, do nordeste no norte de Minas, você vai ter influência de São Paulo, Paraná, na região do sul de Minas. Isso aí é a influência óbvia que vai acontecer, influência cultural, influência econômica. Você vai ver, a economia na região oeste de Minas, ela é parecida com a economia de Goiás. É economia Uhum. agrária, é soja, é boi, cara, é Goiás, é parecido com Goiás, com Mato Grosso, essas coisas. É muito parecido. Mas tem um outro fator também, que é o fator histórico, que a população em Minas, ela não passou por um processo rápido de imigração, igual, por exemplo, você tem nos estados do norte, que você tem períodos históricos que foi cravada uma grande imigração de pessoas para lá. Não, em Uhum. Minas você teve vários ciclos. Você teve o ciclo do ouro, em que vieram escravos, vieram portugueses, colonizadores, ainda na época do Império. Você teve o ciclo do café, em que você teve vários imigrantes que eram estrangeiros, europeus, etc., vindo participar do café por aqui. Você teve uma imigração grande, principalmente do litoral, do Rio e etc., para dentro do estado, por conta do aumento o aumento do Rio de Janeiro, por conta das novas oportunidades que existiam aqui. Você teve um processo migratório para o estado que acabou refletindo vários processos migratórios que aconteceram para o Brasil. Por exemplo, o processo migratório que trouxe aí os italianos, os japoneses que hoje são tão presentes em São Paulo, ele também se refletiu um pouco aqui em Minas. Muito menos, aqui a gente não tem os mesmos fenômenos, a comunidade japonesa, a comunidade italiana Uhum. enorme, tradicional, mas você teve o fenômeno se refletindo aqui. E aí, qual que é o resultado disso, gente? É o seguinte: Minas acaba servindo para resumir a maioria das regiões do Brasil. Se você for no norte de Minas, você vai ver que as pessoas comem parecido com o que as pessoas comem na Bahia. Que as pessoas Uhum. falam parecido com o que é falado na Bahia. A situação socioeconômica é parecida, as pessoas vivem mais ou menos da mesma forma. O norte de Minas é inclusive mais pobre que o sul. Você vai ver o sul, ele é parecido com São Paulo. As cidades do interior no sul de Minas se parecem com as cidades no interior de São Paulo. Existe uma grande semelhança naquilo que é produzido, na forma como as pessoas consomem, interagem. Mesma coisa vale você pegar região Juiz de Fora e tal, lá perto já de Espírito Santo, perto do Rio. Você vai ver que vai ter uma semelhança com o interior desses estados. Você não vai achar aqui em Minas algo parecido com o Rio de Janeiro, a cidade, a capital, mas você vai achar coisa parecida com o interior do estado, com o interior do Espírito Sim. Santo. Mesma coisa vale para o Centro-Oeste. E aí você tem, por exemplo, Belo Horizonte, que é uma grande capital, com a tendência muito cosmopolita, que imita bastante algo que a gente vê em São Paulo.
Claro que aqui a gente tem um Uhum. fenômeno um pouco diferente, a nossa região metropolitana é um pouco mais diversa, né? Tem uma influência rural muito grande ainda, né? Continuamos tendo aqui em Belo Horizonte, mas acontece que, por exemplo, nossa zona industrial mais pesada também está na região metropolitana, que nem acontece em São Paulo. Uhum. Então é isso, Minas acaba sendo um resumo do Brasil, mas sejamos sinceros, não é um resumo do Brasil que abrange, por exemplo, o Nortão, Amazonas, Acre, não abrange. A Sim, gente não sim. tem nada aqui que se pareça com o que tem lá. Quanto mais a população naquela região começar a aumentar, menos o Brasil vai ser representativo, o estado de Minas vai ser representativo do Brasil, né? Isso aí é uma situação que não vai perdurar para sempre. Uhum. Principalmente porque a nossa próxima grande crise internacional vai acontecer lá em Roraima, né? Fronteira com a Venezuela, né? Com a Venezuela. Tá, ok. Nesse Então, o contexto. que acontece é que a quantidade de população venezuelana que está saindo da Venezuela e indo para o Brasil, se alocando em Uhum. Roraima, é imensa. A taxa de natalidade dos venezuelanos que estão lá já é maior que a taxa de natalidade Uhum. dos brasileiros de lá. Uhum. Logo, a gente vai ter uma população que vai ser em grande quantidade venezuelana. Aí sabe o que vai acontecer? Vocês lembram quando um sujeito de bigodinho disse que a população do Sudeto era alemã? Uhum. Sim. Vocês lembram quando um vagabundo chamado Vladimir Putin resolveu que a população de Donetsk era russa? Uhum. É só uma questão de tempo para isso acontecer no Brasil. E aí aquele bando de descerebrado do PT resolve que o Brasil não pode gastar dinheiro comprando blindado e armando o exército porque a gente vive em tempos de paz. Eles que esperem. Isso vai dar merda, eu garanto. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.